Irmãos, podem abrir as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 7, o texto que nós lemos, versículo 21. O pai atesta: seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Vamos orar. Nosso Senhor, fala conosco, ó Deus. Confronta-nos e anima-nos para Ti. Sê conosco de forma poderosa e graciosa e pastoreia-nos como ovelhas necessitadas do Teu cuidado, como carentes de instrução que somos, e faz-nos ansiar por ouvir a Tua voz, seja através das Sagradas Escrituras ou mesmo por lábios de pecadores. Prepara o nosso coração, ó Deus. Derriba as nossas guardas. Adestra-nos para Ti. Por meio de Cristo, ó Deus. Aquele que sofreu as nossas fragilidades. Nós oramos. Amém. Observe o que o Pai está fazendo aqui, irmãos. O Pai, ele personifica Deus. O Pai personifica aqueles que são muito carentes ao nosso redor. Talvez um exercício para a gente compreender isso seria você refletir, e talvez essa poderia ser mais uma atividade para você responder no seu encontro de discipulado. Quantas pessoas existem ao seu redor que lutam por sua alma? Quantas pessoas você de fato pode descrever que existe na sua vida que luta por sua alma? Que guerreia enfrentando desconforto, cansaço, drenando a sua vida, a sua saúde, machucando a si mesmo muitas vezes, renunciando a si mesmo muitas vezes, que luta por sua alma. Eu não estou dizendo que luta por sua formação acadêmica, eu não estou me referindo que luta pela sua profissionalização, para que você tenha sucesso na vida segundo os ditames da nossa sociedade. O que eu estou me referindo é que quantas pessoas você pode olhar ao seu redor e você pode ser contundente e dizer: esses guerreiam pela minha alma. Porque é isso que o Pai faz. E fazendo isso, o Pai representa todos aqueles que agem assim. Anota aí para você responder no seu discipulado. E aí, o segundo questionamento, paralelo a esse, unido a esse, é: se você identifica que existem realmente a quantidade X de pessoas que luta por sua alma, como você os honra? Como você os considera? Como? Porque você pode chegar... Essa reflexão, obviamente, é para lhe encurralar, porque se você faz parte dessa igreja, inevitavelmente, por mais que não sejam seus pais biológicos, vai ter alguém que luta por sua alma, sem sombra de dúvidas, isso é fato, né? Pode ser os seus próprios líderes ou, sem sombra de dúvidas, aqueles que você identifica ao seu redor dentro dessa igreja. Então isso irá lhe encurralar e talvez vai fazer você chegar à conclusão sóbria e honesta de que você não tem tributado a consideração e a honra que lhes são devidas. Seja pelos seus próprios pais consanguíneos, seja pelos seus irmãos mais próximos, aqui da igreja, que de uma forma muito especial se aproximam de você com essa intenção, seja pelos seus líderes. E chegando a essa conclusão, a finalidade é você mudar a postura, mudar a forma de agir. É isso que o Pai está tentando fazer com o Filho. Percebendo as deficiências do filho, percebendo a estultícia, a tolice, o pai vê o que o filho não consegue ver e o pai sabe que
como característico da juventude, existe pontos de contato no coração dele para com o mundo, e esses pontos de contato serão as suas maiores desgraças, serão os seus grandes perigos, as suas maiores armadilhas. Agora, com muita facilidade, nós podemos desprezar a sabedoria de outros, exaltando a nossa própria sabedoria. Nós podemos fazer isso. Não somente nós podemos, como nós fazemos isso com muita facilidade. Nós não suportamos o fato de que o nosso coração é mais enxergado por outros do que por nós mesmos. Nós não suportamos o fato de que nós somos cegos no que concerne o nosso próprio coração, à medida que outros conseguem vê-lo com maior profundidade. Nós não suportamos isso. É um atestado de ignorância com o qual nós não podemos conviver. Mas essa é a absurda verdade das nossas vidas. Isso faz com que você seja sábio em qualquer lugar que você haja. Você pode ser sábio no seu trabalho, o melhor, na sua profissão, na escola, universidade. Entre os seus parentes você pode ser sábio. Mas diante de Deus e dos santos você pode ser um absurdo tolo, estúpido. Simplesmente assim. E talvez se deparar com essa realidade, onde em alguns arraiais você é destacado como uma pessoa sábia, como uma pessoa influente, como uma pessoa da qual as pessoas têm consideração por você, as pessoas ficam impactadas com a forma com que você fala, você é sábio. Mas na verdade, entre os sábios você é tolo. Você pode se deparar com isso. E você não aceita o fato de que no meio dos santos você não é tratado como você é no meio de ímpios, onde você é um pouquinho de luz, onde você é um cadinho de iluminação. Você não suporta isso. E aí isso faz com que você não enxergue como deveria que existem alguns que não desejam holofotes, simplesmente por responsabilidade vertida dos céus, que luta por sua alma, que luta para que o teu espírito não seja tragado por Satanás e habite no inferno. É isso que o Pai faz. É isso que o Pai representa aqui. Existem pontos de contato no seu coração com o mundo. Você consegue? Há mais uma pergunta para o discipulado aí. Existem pontos de contato, porque se existe, e cá entre nós, irmão, existe. Não tem um aqui que não exista. Pode ser o mais simples e inofensivo, mas existe. Existe. O se aqui é simplesmente para fazer você cair na sua própria arrogância e dizer não. Só assim. Mas existe. Desde um desejo intenso pela ascensão profissional, por um bem material, por uma roupa, por um celular. Desejo intenso por relacionamento, amizades. Existe. Esses valores não são concernentes ao mundo por vir. É uma realidade desse mundo. E não pastoreá-lo, que significa não enxergá-lo, faz com que ele se agigante de uma forma que você não discerne. Faz com que ele crie a raiz de uma forma que você não percebe. E aí então, um dia, essa será a sua maior desgraça. Unida ao fato de que aqueles que lutam por sua alma não são ouvidos por você como deveria. Se você fizer uma reflexão muito sóbria, pensa nos seus pais. Ok, nos seus pais. Aqueles que têm pais crentes, pais que estão aqui, crentes, pensa neles. Existe uma honra absurda pelo simples fato das ambições deles não serem as ambições da sociedade atual. Ele quer ver em você, mulher, jovem, uma mulher piedosa, temente ao Senhor, que enxerga na submissão o seu maior tributo de devoção a Deus. Os seus pais não almejam para você nenhuma ostentação social. Não é isso. Eles exibem e exaltam a sua piedade, o seu temor. Não as suas conquistas materiais, porque sabe que eles mesmos, fazendo isso, podem criar uma armadilha para o seu próprio coração estúpido e tolo.
Como você escuta pais assim? Como você acomoda as palavras de pais assim? Que guerreiam por você olhando a eternidade, não o presente século. Agora pode ser verdade que os seus pais não sejam assim. Que os seus pais anseiam para você ostentações materiais, que essa sociedade tanto almeja. Você deve fugir dessas aspirações, mesmo que seja dos seus pais. Você não deve ouvir as suas palavras. Você deve clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor a pena de não ter pais piedosos. E colocar para você como espelhos daquilo que você não deve ser para os seus filhos. Aquilo que se aplica a jovem, se aplica ao jovem também. Agora amplia isso um pouquinho mais, porque se você ficar nessa reflexão da consanguinidade aqui, existe uma obrigação em relação aos pais, aos filhos. Existe uma obrigação. Essa obrigação é transcendida quando aquilo que os pais almejam para os filhos não é aquilo que a sociedade almeja, não é aquilo que a nossa sociedade exalta. Então isso é honra. E essas palavras devem ser recebidas de forma vigorosa, devem ser abraçadas pelo seu coração. E ciente disso, você mesmo tem que flagelar o seu coração se não ouvir pais assim. Se não ouvir orientações como essa. Deve flagelar, açoitar o seu coração, de fato, com ousadia, sendo duro e contundente. Que já é honra. É um louvor e graça ter pais assim. Agora, em alguma medida, você vai concordar comigo que existe uma relação de condicionalidade. Eles são seus pais. Apesar de precisam ser honrados com dupla honra, porque eles anseiam para você aquilo que a sociedade não anseia. Isso é fato. Agora, aquelas pessoas que não têm essa relação parental com você, que luta por sua alma, que deve ser a relação daqueles que estão ao seu redor. Seus líderes espirituais também lutam por sua alma. Qual é a condicionalidade? Por que eles fazem isso? O que eles ganham? Não tem conquista para eles. É só preço a ser pago. Entende isso? É só preço a ser pago. Esses que você mesmo despreza inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Você não considera a sua voz, você despreza a sua sabedoria, você reputa muitas vezes como ridículo, como radicalidade, você reputa os mais variados etiquetas e adjetivos, você simplesmente prega sobre as suas palavras. Se esses não lutarem por sua alma, quem lutará? Você já parou para pensar isso? Guerreiam por sua alma, como se deles fosse. O que acontece quando o mundo encontra contato com o seu coração? Você vai responder essas perguntas que foram orientadas. Hoje é um dia propício para isso. Você ficará em casa refletindo sobre isso e ansiará para ter uma oportunidade para discutir sobre isso. Sóbrio, é a sua alma. Não tem por que você fingir algo. É a sua alma. Você não blefa com aquilo que você não pode pagar. É a sua alma. O que acontece quando o mundo encontra contato com o seu coração? O pai diz o que acontece. O versículo 21 fala. O pai está criando toda uma narrativa para isso. E aqui ele encerra esse bloco onde o pai expõe as estratégias da mulher adúltera, ou as estratégias dos pecados audaciosos e sorrateiros. Aqui, mais uma vez, obviamente, o contexto é de pecado sexual, íntimos, e mostrando isso
essas estratégias diante de um coração negro, escuro, que é o versículo 9. O versículo 9 mostra o cenário que nós estamos aqui ainda é cenário de trevas, escuro, diante do fato de que o jovem aqui é aquele que vive de forma não intencional, ele está vagueando de um lado para outro. Isso soa para Satanás como alguém desprotegido, fragilidade. Ela estava de olho nele e foi ao seu encontro. Por quê? Porque enxergou brechas, porque viu oportunidades. Então, entenda, aquilo que você vê como autonomia, liberdade, prazer, alegria, para Satanás é uma oportunidade para agir. Simples assim. É o que o pai deixa claro aqui. E o cenário é duplo. O cenário tanto é esse, um seguro e iluminado, representado pelo pai, como também é um sombrio, perigoso e obscuro, representado pelo filho. E o ensino aqui é simples. O pai mostra ao filho que a ausência de iluminação, a ausência de luz, de sabedoria, que envolve aqueles que não guardam os mandamentos do Senhor, que não escutam a voz do Senhor, em contraste com uma mente enegrecida pelas vaidades. E aí eu queria categorizar algo mais específico aqui, pela futilidade da vida da carne. Futilidade. Futilidade da exaltação, da beleza, amizades, honrarias mundanas, títulos, futilidade. E nós temos dedicado, irmãos, muito tempo aqui para apreciarmos o resultado de situações descritas como essa. O pai está desenvolvendo uma narrativa que ele cria todo um cenário mostrando as suas consequências. Quais consequências? De não ouvir aqueles que guerreiam por sua alma. E tendo esboçado para o filho aqui essas táticas, as astúcias da sedução do pecado, agora no versículo 21 nós observamos o resultado justamente de não ouvir, de não se aperceber que um coração não pastoreado por Deus será tomado por Satanás. O nosso coração nunca fica sem um Senhor, irmãos. Nós sempre teremos um pastor. Sempre, 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 sempre. O nosso coração nunca estará vazio. O nosso coração não pode viver sem devoção. O grande ponto é a quem? É quem? Aqui. Infelizmente, essa modalidade de guerra espiritual que é travada, infelizmente, de forma muito negligente. Nós somos ousados para tudo. Nós temos vergonha de sermos espirituais, né? Nós somos ousados para tudo, do trabalho aos estudos, na vida do lar, na relação conjugal, nós somos ousados mesmo. Mas na vida espiritual nós somos absurdamente negligentes. Porque, entenda, o que está acontecendo aqui é a guerra de narrativas. O que é que o pai está falando? Está falando que o filho foi seduzido por quê? Por palavras, irmãos. A guerra é de narrativas. E o filho é seduzido por palavras ao mesmo tempo que ele não escuta o quê? Não ouve o quê? Palavras. Nós fazemos isso com uma facilidade tão aberrante quando, sei lá, nesse mundo de influências, eles têm mais poder e autoridade do que aqueles que deveriam de fato ter. Quando seus professores têm, quando seus amigos têm. Guerra de palavras. A guerra aqui é de narrativas, por exemplo, para dizer de fato o que significa liberdade. O que é liberdade para você? O que é felicidade? Olha, entenda, é a definição de termos que afaga o nosso coração, que ampara o nosso coração. É a definição de termos: sucesso, satisfação, prazer, contentamento, gozo, graça, liberdade. É a definição de termos. A guerra é de narrativas.
Por que isso, irmãos? Observa aqui. É justamente isso que faz, que é instrumento de sedução. Olha o versículo 21, né? Seduziu com as suas muitas palavras. Olha a intensidade da guerra. E ele categoriza o que significa essas palavras, a forma como ela é revestida. Lisonjas é de lisa mesmo. Palavras que nos fazem escorregar, palavras que deslizam, por isso que arrasta, que com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Por que isso é importante? Porque palavras e significados importam, irmãos. Porque elas preencherão as nossas mentes e conduzirão os nossos pensamentos. São elas que formarão as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos anseios. É por isso que na guerra atual que nós vivemos, nós encontramos a luta por ressignificar os termos. Ressignificar o que significa ser homem e mulher. É colocar um novo significado em termos que são solidamente fundamentados pela história. Porque a guerra é de narrativas. O que acontece quando existe algum ponto de contato do mundo com o nosso coração? Interessante o termo seduzir aqui. Literalmente significa torcer, esticar, desencaminhar. A ideia, então, é de manipulação mesmo. Nós somos manipulados como massa de modelar. Agora, observa como isso é uma afronta. Você é uma mulher manipulável. É uma afronta, não é? Você é fraca ao ponto de ser manipulável. Você é fraco ao ponto de ser manipulável. Os nossos pais, eles nos exortavam com sabedoria popular. Deixa de ser Maria, vai com as outras. Não é? Não era assim que eles faziam? É piolho que vai pela cabeça dos outros. É a mesma coisa aqui. É uma afronta olhar para você e enxergar em você uma pessoa fácil de ser manipulada. Fácil. Aquele, eu engano com facilidade. Eu já sei quais são os pontos fracos. Ele gosta de ser elogiado. A vaidade que conduz ela. Ela anseia por um relacionamento. Ele anseia por um relacionamento. Agora, isso, observe, é uma afronta. Isso mostra que você não tem caráter sólido. Que a sua personalidade é volúvel, é flácida. Você pode ser esticado, você pode ser torcido com muita facilidade, e sinal de que você não tem convicção, você pode ser desencaminhado. É simplesmente você enxergar pessoas seguindo direções diferentes, dando significado diferente àquilo que você entende, por exemplo, por vencer na vida, por ter sucesso na vida. Palavras mortais aqui dessa mulher, irmãos, cujo objetivo é nos matar. Simplesmente encontram abrigo no nosso coração. E quando isso acontece, quando essas palavras ganham um abrigo no nosso coração, nós nos tornamos cúmplices da nossa própria miséria. Nós somos os nossos próprios sabotadores. Mas nós não perceberemos isso. Talvez agora, até nesse instante, você pode estar vasculhando a sua mente, tentando identificar, e seria bom se fosse isso, o quanto você é o seu sabotador. Se a guerra é de narrativas e a narrativa é a nutrição da mente, você também faz isso. Por que eu não tenho feito culto doméstico? Pá, 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 pá. Por que não tenho lido a Bíblia? Pá, 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 pá. Por que não tenho gastado tempo em oração? E você fica naquela que um dia você conseguirá, agora você está lutando, mas um dia você conseguirá. Você está ansiando por isso, para que você solidifique algo, e um dia você conseguirá. Essa
Essa é a postura de um viciado em drogas. Eu deixo quando eu quiser. Basta querer. E é nessa... Você não entendeu ainda, mas isso é o que? É a sedução. Você foi seduzido pelas lisonjas, que é o termo que nós vamos refletir no próximo aqui. Mas o que acontece quando existe algum ponto de contato do mundo com o nosso coração? Nós nos tornamos cúmplices do mundo porque nós o ansiamos. Nós ansiamos em alguma medida. Entenda, sempre vai existir algum ponto de contato, irmãos. Nós não estamos glorificados. Sempre vai existir. Agora, a nossa postura não é de cúmplices. É de soldados. Nós mortificamos. Nós pisamos sobre. Nós somos ousados. Agora, como nós podemos saber se existe esse ponto de contato? Nós sabemos o que acontece, se existe. Agora, como nós podemos saber? Aí vem as lisonjas. Lisonja para você pode não ser algo ruim. Você pode ansiar por ser lisonjeado. E esse é o grande perigo. Você não entende o que significa, por exemplo, autoestima, que é autoidolatria? Autoestima não é um termo bíblico. Autoidolatria é. Não existe isso nas Sagradas Escrituras. As lisonjas, esse termo aparece só uma vez, significa literalmente dividir. Lisonja. Sabe? Aquela estratégia de guerra, dividir para conquistar. As lisonjas dos seus lábios o arrastou. A expressão aqui, toda essa narrativa tem a ideia de ter pés que deslizam em línguas. Olha aí. Existem pessoas ao seu redor, ou existem algum tipo de língua que é o seu ponto fraco, que você sabe que se deparar com ela, você cai, você desliza. Ponto fraco, obviamente, uma linguagem bíblica, é uma área não pastoreada da minha vida. Né? Eu tenho essa fragilidade. Pode ser qualquer coisa, sei lá, se você se sente feia, você se sente feio, e você vai ser mais suscetível a pessoas que enxergam uma beleza em você, que lhe deseja, que sente você atraente. Pode ser isso. Pode ser um emprego, uma promoção, pode ser qualquer realidade dessas. Mas você sabe que existe um tipo de língua que pode fazer você deslizar. Aqui acontece quando essas palavras que, por corações pastoreados, são negativas, o próprio termo deixa isso claro, lisonjas é um termo negativo, só que ela não é recebida com negatividade do meu coração. É como é recebido por elogio. Elogio. Alguém que me deixa melhor, alguém que melhora o meu ânimo, melhora a minha autoestima, faz-me sentir com valor. Quando essas palavras são recebidas por nosso coração com doçura e deleite, então isso mostra que existe sim um ponto de contato que inclusive não está sendo pastoreado. Imagine a nossa mente. Imagine a nossa mente como um grande e constante detector. É um filtro poderoso, mas não somente um filtro, é um detector de coisas, de realidades. Então, tudo que passa por nossa mente, você faz isso. Por exemplo, como é que você detecta uma mentira? Porque tem uma verdade acerca daquele assunto. Existe uma verdade acerca daquele assunto. Quando aquela verdade é confrontada por algumas palavras, a sua mente, o seu cérebro, automaticamente já categoriza aquilo como mentira. É uma mentira. A mesma coisa em relação ao pecado. Imagine a sua mente como um grande detector, intenso e constante. Cada palavra, cada narrativa possui etiquetas, chips, que ao passarem por esse detector, ou ganham acesso ou são barrados.
é justamente o filtro que você determina que possibilitará acesso ou proteção à sua mente. O que passa por ela? Como você tem etiquetado as narrativas, os perigos. É isso que determina se aquilo vai ser uma sedução e queda ou não. Vai fazer você se sentir bem, vai fazer você se sentir melhor. Esses são pontos de contatos não pastoreados no seu coração. Hoje nós vivemos uma realidade assim absurdamente difícil mesmo para o cristão, porque nós nos tornamos cada vez mais ignorantes bíblicos. Nós sabemos que uma das características da fidelidade é a perseguição, ao mesmo tempo que nós não queremos ser perseguidos ou não vemos nisso honra. Bom, se nós não temos muitos amigos, seja na escola, no trabalho, onde quer que for, nós nos sentimos maus. Porque no final das contas, nós não suportamos o fato de que nós somos sim diferentes. Nós temos valores diferentes, uma mente diferente, um coração diferente, apreensões diferentes, esperança diferente, sonhos diferentes, mas nós não entendemos isso como algo intrínseco àquilo que nós somos quando nós dizemos que nascemos de novo. E por que ignorância bíblica? Porque de Gênesis a Apocalipse nós encontramos isso, irmãos. É isso que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Nós lemos as Sagradas Escrituras como ateus, não como aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Nós olhamos para o mundo e vemos a oportunidade de reforçar pontos de contato do mundo no nosso coração, ao invés de ansiarmos. Tem cristãos que, se Jesus Cristo voltasse agora nos céus, ia pedir para ele esperar um pouquinho. Não, espera! Não gozei da minha carne tanto, espera ainda agora, não. Veio rápido demais. Eu tenho toda a minha juventude pela frente. Eu não consegui nem aquele bem que eu tanto ansiava. Não. Por quê? Porque nós realmente não compreendemos o que significa a vida que nós temos. É silêncio, anonimato, reclusão. É isso mesmo. Deveria ser natural para a gente. Deveria ser natural para os pais, por exemplo, ensinar os filhos a essa realidade. Pai, por que não posso fazer isso? Meu filho, vem cá, vamos conversar. Porque eu estou lhe criando para outro mundo, meu filho. Eu não estou lhe criando para esse mundo. E eu não posso permitir que o seu coraçãozinho anseie pelas coisas desse mundo, porque é aí que ele irá lhe prender com seus tentáculos. Você já viu tentáculos? Aí você mostra os tentáculos de um polvo. É assim, ó. E os tentáculos lhe prendem de tal forma que você não consegue se desenroscar. Talvez agora você não entenda, mas confie em mim. Eu velo não pelo seu corpo, mas por sua alma. Confia em mim, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Eu não lhe crio para esse mundo. Talvez nós deveríamos responder esses questionamentos de uma forma muito simples e tranquila. É isso. Não tem por que ter dificuldade em ensinar para o seu filho que ele nunca vai ter coisas que os amigos da escola dele têm. Os parentes dele têm. Ele nunca vai ter. De fato, nunca vai ter. E não tem problema com isso. Qual é o problema com isso? O grande ponto é que nós, como os pais, nós mesmos achamos sim que tem problemas. Nós não temos convicção suficiente para isso. Esse é o grande problema. Nós achamos que estamos sendo radicais demais. Precisamos ser prudentes. Esse é o grande problema. Agora, o grande ponto negativo é que as pessoas seguem convicções. E se nós titubearmos na nossa convicção, as pessoas não vão nos seguir, os nossos filhos não vão nos seguir, os cônjuges não vão nos seguir.
Agora o mundo é absurdamente convicto. Isso é tão verdade que os pregadores neopentecostais estão aí. Os coaches estão aí. Os charlatões estão aí. Cheio de convicções vazias, mas convicções. E multidões os seguem. Multidões. O que acontece quando o mundo encontra contato com o seu coração? Você será seduzido. Irmãos, essa palavra seduzir pode ter um tom positivo e negativo, certo? Pode ter um tom positivo e pode ter um tom negativo. O que isso ensina pra gente? É que nós teremos prazer na queda, irmãos. É por isso que nós nos tornamos cúmplices, nós teremos prazer na queda. Isso acontece quando o quê? Quando nós defendemos o nosso algoz. Quando nós defendemos o nosso chacal, aquele que cortará a nossa cabeça, nós defendemos. Não acontece isso? Não acontece? É isso que acontece. Nós defendemos. Por quê? Porque as suas mãos estão acalentando o nosso coração e nós gostamos disso. Seduzir. Sentir prazer na queda, na desgraça, na lama, no pó. Vamos orar. Nosso Senhor, se apieda de nós, ó Deus. Por favor, tem misericórdia. Derrama sobre nossas vidas, ó Deus, o teu alento. Desperta-nos, ó Deus, para as lutas espirituais que nos cercam. Ó Deus, como a nossa atenção é roubada daquilo que realmente importa. Com tanta facilidade não ouvimos aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor como boca do Senhor para ouvirmos. A arrogância não permite que abramos os nossos ouvidos. Não suportamos o fato de que somos ignorantes para nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos guerreiros contra as ambições carnais que ainda residem em nós. Por favor, Deus, ó Senhor da glória, que sejamos instrumentos audaciosos de mortificação da nossa própria carne. Em nome de Jesus, ó Senhor, ajuda-nos. Amém.